Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Então, iniciando o volume 3, eu estou aqui com História 1, capítulo 11, a crise oligárquica, modernismo e tenentismo. Modernismo era uma corrente de pensamento moderna que inicia já no começo do século XX, que vai trazer uma visão mais moderna, quebrando o padrão tradicional. E o tenentismo eram movimentos militares que pressionavam o poder oligárquico, causando um processo de crise dentro da política oligárquica. Beleza? Para a gente entender esse capítulo, a gente tem que compreender o que foi a República Velha. A República Velha, ela inicia quando os militares dão o golpe na monarquia, né, tiram Dom Pedro II do poder e assume a República, inicialmente controlada por militares. Por isso a República Velha, ela inicia com a República da Espada e depois com o fortalecimento das oligarquias, elas assumem o poder, aí surge também dentro da República Velha a República Oligárquica. Então a República Velha ela está dividida entre República da Espada e República Oligárquica. Inicialmente militares no poder, depois as oligarquias, as grandes famílias produtoras de café. Beleza? Vamos lá? Na década de 1920, inicia uma série de alterações que vão modificar bastante o conceito político do Brasil, né? São mudanças, alterações sociais, econômicas e principalmente na política. A Primeira Guerra Mundial ela teve muita importância para o desenvolvimento do processo industrial brasileiro. E com esse processo industrial, o surgimento da indústria, o crescimento da indústria no Brasil, surge uma categoria chamada burguesia industrial. A burguesia industrial era quem lucrava com a produção industrial. Ela começou a enriquecer e começou a exigir mais voz política, mais poder político, que para eles, né, essa burguesia industrial, eles achavam que eles estavam sendo prejudicados pelas políticas de apoio exclusivo para o café. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, eu falei que a política oligárquica era voltada só para a oligarquia. Eles só criavam políticas que favorecessem os grandes produtores de café. E a burguesia industrial, ela se achava prejudicada com essas políticas. Elas reivindicavam, a burguesia industrial reivindicava mais financiamento para a indústria, né, para o crescimento industrial no Brasil, e eles desejavam que a política criasse medidas protecionistas para o mercado industrial, favorecendo assim o enriquecimento desses grandes produtores industriais aqui no Brasil. Além da burguesia industrial, surge uma classe que fica entre a burguesia industrial e os proletariados, ou seja, quem trabalha para a indústria, que era a classe média urbana, que era formada de médicos, professores, advogados, engenheiros, e eles também iniciaram uma busca por mais vozes políticas. Eles começaram a contestar a forma política que as oligarquias mantinham no Brasil. E eles começaram a reivindicar reformas eleitorais, né? Eles reivindicavam o voto secreto e uma redução do custo de vida para eles e para a população brasileira em geral. Mas em tese eles visavam mais o seu lado, o lado deles. Então essa melhoria numa forma de viver para eles seriam melhores. E eles começaram a reivindicar isso. A questão eleitoral era que eles não aceitavam a forma política das oligarquias, que era a política dos governadores e o coronelismo, com a compra de votos. Eles eram contrários a essa forma de política. A partir do ano 1922, inicia alguns acontecimentos que vão fragilizar bastante o poder das oligarquias, né? A política oligárquica. A primeira delas é a Semana de Arte Moderna, que vai trazer um pensamento modernista para o Brasil, né? Uma nova forma de pensar. Isso tudo baseado na revolução intelectual que estava
que tinha acontecido na Europa e estava se espalhando para todo o mundo. E era uma forma diferente de ver todos aqueles padrões tradicionais que existentes no mundo. E no Brasil não foi diferente. Esse modernismo, eles começaram a observar as ideias tradicionais no Brasil como obsoleta e começaram a pensar uma forma diferente, não só na parte econômica, mas também na parte social e política. Essa nova forma de pensar trouxe uma ruptura entre o padrão tradicional e uma nova visão moderna que estava surgindo. Outro acontecimento no ano de 1922 foi o movimento tenentista aqui no Brasil. Esse movimento tenentista tem a ver com algumas revoltas dos militares com a política brasileira. A primeira, né, questão militar aconteceu quando os militares se revoltaram contra a monarquia e deram o golpe, tiraram Dom Pedro II do governo e implementaram a República da Espada. A segunda questão militar foi esse do movimento tenentista, né, que vai gerar descontentamento com a política oligárquica que vai ocasionar com a Revolução de 1930. O primeiro movimento tenentista aqui, a segunda, né, questão militar do movimento tenentista, vai acontecer quando os jovens oficiais da Força Armada Brasileira eles vão se mostrar inconformados com a política das oligarquias. E eles vão começar a se revoltar contra algumas ações que estavam acontecendo dentro do Exército, como as condições de vida para os militares, né? Contra o abandono que o Exército estava sofrendo com a política das oligarquias, porque quando o Exército deu o golpe contra a monarquia e assumiu a República, criou a República, iniciando com a República da Espada, o Exército estava muito... como posso dizer, estava em alta, né? Estava com um prestígio muito grande aqui no Brasil. Depois da Guerra do Paraguai, o Exército veio criando grandes prestígios dentro da esfera política brasileira. Com a entrada das oligarquias no poder, o Exército ele meio que deu uma caída, porque ele foi retirado, né? A República da Espada foi retirada para ser implementada a política, né, da República das Oligarquias, né? E o Exército foi meio que deixado de lado. E esses jovens tenentes, jovens oficiais, né, eles começaram a ir contra esse abandono que o Exército estava sofrendo. E eles também queriam moralizar a vida política brasileira. Eles queriam pôr fim à corrupção eleitoral. Toda aquela forma política das oligarquias, né? Como eu já falei, a política dos governadores, o coronelismo, né? A compra de voto, o voto de cabresto, né? O curral eleitoral. Tudo isso para eles era errado. Eles queriam mais liberdade democrática aqui no Brasil. E todo esse descontentamento do Exército vai ocasionar num movimento conhecido como os 18 do Forte, que vai acontecer no dia 5 de julho de 1922, onde militares da Escola Militar e do Forte de Copacabana vão aderir a uma revolta contra a política oligárquica, né? E eles desejavam a renúncia do presidente do Exército, que era Epitácio Pessoa, que era apoiador da política das oligarquias. Eles vão tomar os quartéis e vão exigir essa renúncia. Com o poder militar que apoiava as oligarquias, eles vão ser cercados e esses revoltosos do Exército eles vão se entregar. Mais 17 militares mais um civil vão caminhar pela orla da praia de Copacabana, né, como forma de protesto contra o poder político. Eles vão ir contra o poder político das oligarquias. Eles, armados, eles vão caminhar, marchar pela praia de Copacabana e vão ser emboscados, né, atacados
E desses 18 que estavam ali fazendo essa revolta, 16 vão morrer baleados e 2 vão sobreviver. E assim finda essa revolta dos 18 do Forte. Outra revolta que vai ter bastante importância para esse processo de deteriorização da política das oligarquias é a Segunda Revolta da Armada, que vai acontecer 2 anos depois do 18 do Forte, né? No dia 5 de julho de 1924, onde tenentes vão pegar em armas contra o governo. Eles vão ocupar a capital paulista, né, a capital de São Paulo, e durante 23 dias eles vão ficar sob a posse desse território e exigindo o fim da política das oligarquias, né, uma abertura política maior. O exército legalista, que era um exército que utilizava a base legal para poder implementar, mesmo indo contra a ideia da política oligárquica, mas era o que era correto fazer, eles iam lá e faziam. Então esse exército legalista, ele vai atacar esses revoltosos eles vão se retirar, vão bater retirada e vão caminhar até se unir com outro grupo, né, grupos de oficial militares gaúchos, e vão formar a conhecida Coluna Prestes. A Coluna Prestes era um grupo de guerrilheiros que, comandados pelo capitão Carlos Prestes, eles vão iniciar com tática de guerrilhas a sua revolta contra a política das oligarquias. Eles vão ser reprimidos e em ser reprimidos eles vão fugir e vão se exilar na Bolívia. Todo esse acontecimento dentro da política das oligarquias, tanto da revolta dos militares, do descontentamento da burguesia industrial, das camadas médias urbanas também, vão fragilizar a política da república oligárquica, que vai a cada vez mais minando o poder político das oligarquias, que vai gerar no que a gente vai estudar mais para frente, que é a Revolução de 1930. É isso aí, galera. Valeu, bom estudo, façam os exercícios, valeu!